Bem, galera, bem-vindo ao nosso canal Dialética do Avesso. Estamos fazendo mais um vídeo, continuando o nosso curso para compreender o Capital de Karl Marx, né? Nesse vídeo eu vou tratar um pouco sobre o valor de troca e recapitular algumas coisas, debater alguns conceitos que fazem parte aí ainda do capítulo 1, capítulo da mercadoria. Mas antes seria importante falar um pouco de qual é o material que eu estou usando, qual é a fonte que eu estou usando para interpretar o Capital de Marx, né? E eu esqueci de falar nos vídeos anteriores. Então eu estou usando a edição da Boitempo, do livro 1 do Capital, essa é a edição da Boitempo. E eu utilizo também como forma de comparação, né, o original alemão, né, organizado pela Mega 1, né, que seria uma espécie de obras completas do Marx e Engels, né, que a Mega 1 que seria a Werke, seria Marx e Engels Gesamtausgabe, que seria uma espécie de obras completas do Marx e Engels, que esse projeto surgiu no Instituto Marx e Engels, liderado pelo David Riazanov na União Soviética, na década de 20, mas foi interrompido na década de 30. Né? Depois houve um outro projeto, que é a Mega 2, que inclusive está ativo até hoje, que surgiu em 75, né? E hoje é comandada pela Academia de Berlim, e ela envolve intelectuais de vários países. E o objetivo deles é publicar não só as obras, mas as correspondências do Marx, do Engels, a que o Marx enviou, a que o Marx recebeu. E tem uma seção da Mega 2, que é a seção 2. Essa seção 2 ela é responsável só pelas publicações dos manuscritos preparatórios para o Capital e do Capital. Então, uma seção volumosa, essa seção ela já foi totalmente finalizada, né? Mas tem uma porrada de materiais do Marx que estão sendo publicados no original e serão publicados também, que alguns marxistas, inclusive, dizem a possibilidade de ver outros Marx nesse material. Então, assim, o Marx publicou muito pouca coisa em vida, né? Boa parte dos textos que nós conhecemos, manuscritos econômicos filosóficos, por exemplo, Ideologia Alemã, né? Grundrisse, o livro 2 e o 3 do Capital, foram publicados depois da morte do Marx, né? Então, assim, esse é o material. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre as traduções do Capital para o português. Nós temos 3 traduções que são consolidadas aqui, que é a tradução da Civilização Brasileira, temos a tradução da Abril Cultural, dos economistas, aquela obra dos economistas, e temos a tradução da Boitempo, né? Eu vou fazer depois um vídeo só sobre a tradução, pegando o original no alemão e trabalhando alguns conceitos. Um exemplo, força produtiva. Como é que as 3 traduções analisam força produtiva? Vamos ver aqui, aí você vê qual seria o melhor dentro do contexto do que é a obra do Marx, do que é a teoria do Marx sobre força produtiva. Então vou fazer um vídeo só sobre a tradução. Mas assim, as 3 traduções, no sentido geral, são boas. Qualquer uma delas se pode compreender o Marx a partir delas, tá ok? Então, assim, no vídeo passado nós íamos começar o valor de troca. Então, na edição da Boitempo, nós paramos na página 114, ok? Então, falando sobre o valor de troca. Então, na aula passada, eu falei sobre o valor de uso, né? Começamos a colocar as determinações da mercadoria e falamos do valor de uso. O que ficou marcado para a gente é que o valor de uso, Marx vai colocar que ele é o conteúdo material da riqueza, independente da forma social que seja essa riqueza, né? Então, assim, em qualquer sociedade, o valor de uso ele seria o conteúdo material. E um valor de uso é uma coisa que é útil, que atende uma necessidade do estômago ou do espírito, uma necessidade física ou uma necessidade subjetiva, né? Beleza, então, fechando isso aí, vamos continuar aqui na página 114. Ele começa a dizer, né, o que seria, por exemplo, o valor de troca, né? E ele fala o seguinte: o valor de troca
aparece inicialmente como uma relação quantitativa, a proporção na qual os valores de uso de um tipo são trocados por valores de uso de outro tipo. Duas coisas nós podemos destacar aí. A primeira é que ele utiliza de novo a palavra aparece, né? O valor de troca, ele aparece como uma proporção quantitativa. Na tradição filosófica, a aparência, o conceito de aparência, geralmente foi utilizado de duas formas inicialmente na filosofia grega. A aparência seria, no primeiro significado, aquilo que esconde, que oculta a realidade, seria uma espécie de véu que cobriria a realidade, e a realidade não poderia ser enxergada devido a essa aparência que oculta essa realidade, né? Daí veria uma filosofia que desvelaria, ou seja, tiraria o véu dessa aparência para revelar uma essência. Então nós temos esse significado de aparência. O outro significado de aparência seria a aparência como uma manifestação da realidade. Então a aparência seria justamente aquilo que está manifestando, é o modo de aparecer da realidade. Então seria como a realidade aparece, né? A aparência, inclusive, estaria mais próximo a uma perspectiva de um fenômeno, né? Então, assim, nós vamos ter, a história da filosofia, nós vamos ter variações do uso da aparência. Parmênides, depois Platão, passando pela toda a Idade Média, depois vamos ter David Hume, vamos ter Kant, vamos ter Hegel e Marx, chegando aqui na questão do Marx. Então, assim, o Marx utiliza a aparência nos dois sentidos, né? E no sentido também de uma unidade entre aparência e essência. A aparência, por exemplo, para Hegel, na Enciclopédia da Ciência Filosófica, no aquele inciso 131, a aparência é, de uma certa forma, a forma de manifestação da essência, não enquanto ser, mas da essência enquanto essência, na sua forma imediata, na sua imediação. O que seria a aparência? A aparência seria a manifestação da essência sem as categorias, as determinações da reflexão. Seria a essência aparecendo na sua forma imediata. Então não há uma oposição, no sentido de uma dicotomia entre aparência e essência. A aparência também revelaria a essência. Então Marx incorpora essa dimensão, digamos, contraditória da aparência. A aparência ela pode, inclusive, revelar, no caso do capitalismo, uma essência alienada na sua forma de manifestação. Isso é a dialética, né? Isso é a dialética de Marx, a dialética de Hegel. Mas vamos lá. Então, o valor de troca ele aparece inicialmente como uma proporção quantitativa. Beleza. Então, nesse sentido aqui, o Marx está querendo dizer que uma dimensão do valor de troca é ele aparecer como uma proporção quantitativa, né? Uma relação que se altera constantemente no tempo e no espaço. Ele parece, assim, ser algo acidental e puramente relativo. Ao mesmo tempo, um valor de troca intrínseco, imanente à mercadoria. Logo, uma contradictio in adjecto, ou seja, uma contradição em termos. Vejamos a coisa mais de perto. Então o Marx ele começa a mostrar que o valor de troca ele aparece como uma proporção quantitativa, mas obviamente ele parece ser algo puramente acidental, mas ao mesmo tempo tem uma coisa necessária, tem uma coisa imanente, uma coisa que permanece nele. Então o que seria esse valor de troca que é acidental, ou seja, pode ser por acaso, mas ao mesmo tempo é necessário? Como é que seria possível isso? O que seria esse valor de troca? Aí o Marx diz o seguinte: vamos olhar a coisa mais de perto. Então ele vai começar a definir, né, o que seria esse valor de troca. Aí ele fala, né, certa mercadoria, um quarto de trigo, por exemplo, é trocada por X de graxa de sapatos, ou por Y de seda, ou Z de ouro, etc. Em suma, por outras mercadorias nas mais diversas proporções.
O trigo tem, assim, múltiplos valores de troca em vez de um único. Mas sendo X de graxa de sapato, assim como Y de seda e Z de ouro e etc., o valor de troca de 1/4 de trigo, então X de graxa de sapato, Y de seda e Z de ouro, etc., tem de ser valores de trocas permutáveis entre si ou valores de troca de mesma grandeza. Disso se segue, em primeiro lugar, que os valores de trocas vigentes da mesma mercadoria expressam algo igual. Em segundo lugar, porém, que o valor de troca não pode ser mais do que o modo de expressão, a forma de manifestação, Erscheinungsform, de um conteúdo que dele pode ser dissociado. Então, vamos lá, né? Então, assim, aquilo que aparecia ser algo acidental, né? Algo puramente acidental, que manifestaria vários valores de troca, Marx começa a dizer assim: se eu posso trocar uma mercadoria A, uma proporção para uma mercadoria B, para outra mercadoria C, para outra mercadoria D, se eu faço uma troca, se é possível uma permutabilidade entre mercadorias qualitativamente diferentes, é porque existe algo em comum entre essas mercadorias que eu posso fazer uma equiparação entre elas. Porque não se justifica você trocar, por exemplo, uma coisa de maior valor por uma coisa de menor valor. Então você tem que trocar coisas que de uma certa forma, tenham o mesmo valor ou que realmente sejam equiparados os seus valores. É assim que funciona a troca. Ninguém vai partir do pressuposto que eu vou fazer uma troca perdendo. Né? Ninguém vai fazer isso aí. E uma sociedade não se organiza dessa forma. Né? Isso é o que o Adam Smith chamava de princípio da equivalência. As coisas são compradas ou são trocadas pelo seu devido valor. Ok? Aí o Marx vai dizer que o valor de troca, a gente pode... Isso aqui vocês devem realmente grifar, separar, fazer um extrato disso aqui. O valor de troca é o modo de expressão, a forma de manifestação de um conteúdo que dele pode ser distinguido. Né? Então, isso aí vocês anotam. O valor de troca como modo de expressão de algo que é distinguido dele. Ou seja, ele não é, digamos assim, um valor de troca, uma substância, mas ele é uma manifestação de um outro conteúdo, de algo que é diferente dele. Ok? Isso o Marx vai, aos poucos, esclarecer. Parece um pouco difícil, complexo, mas o Marx vai destrinchando isso aí no decorrer da obra. Então ele vai dar aqui um exemplo. Aqui, né? Tomemos ainda duas mercadorias, por exemplo, trigo e ferro. Qualquer que seja a sua relação de troca, ela é sempre representável por uma equação em que uma dada quantidade de trigo é igualada a uma quantidade qualquer de ferro. Por exemplo, 1/4 de trigo é igual a quintais de ferro. Essa questão da unidade de medida aí não importa. É só você saber que mercadorias diferentes ou valores de uso diferentes podem ser igualados numa certa proporção. Né? O que mostra essa equação? Que algo comum e de mesma grandeza existe em duas coisas diferentes. Em 1/4 de trigo, em A quintais de ferro. Ambas são, portanto, iguais a uma terceira, que em si mesma não é nenhuma nem outra. Cada uma delas, na medida em que é valor de troca, tem, portanto, de ser redutível a essa terceira. Então, o Marx vai dizer assim, então, se eu posso trocar duas mercadorias que são distintamente diferentes, que têm qualidades diferentes, é porque há algo em comum nela. Então, há um terceiro elemento aí, onde eu posso, de igualdade entre várias qualidades diferentes, onde eu posso reduzir, fazer uma redução, e eu posso equiparar coisas diferentes para serem trocadas. Ok? Tá ainda difícil, ainda mais vai melhorar um pouco. Aí ele diz o seguinte, eu pulei um parágrafo aqui, esse algo em comum não pode ser uma propriedade geométrica, física, química ou qualquer outra propriedade natural das mercadorias. Suas propriedades físicas importam apenas na medida em que conferem utilidade às mercadorias, o valor de uso. Isto é, fazem delas valores de uso.
Por outro lado, parece, claro, que a abstração dos seus valores de uso é justamente o que caracteriza a relação de troca das mercadorias. Nessa relação, um valor de uso vale tanto contra o outro, desde que esteja disponível em proporção adequada. Olha só, se eu vou trocar mercadorias diferentes, né, bolas por cadeiras, por mesa, eu não posso utilizar como critério da troca aí, os valores de uso da bola, da cadeira, da mesa, as qualidades físicas dessas mercadorias. Porque eu não tenho um critério aí para equiparar, porque são distintos. A qualidade da bola é distinta da qualidade da cadeira, que é distinta da qualidade da mesa. Mas então, se eu vou fazer uma equiparação, eu vou equalizar essas mercadorias numa proporção, ou seja, digamos, 10 bolas equivale uma mesa que equivale em 4 cadeiras. Se eu vou fazer essa equiparação, é porque há um elemento, digamos assim, igual, um elemento qualitativo igual, de certa forma, mas que é abstraído às suas determinantes físicas. Ou seja, não seria agora o valor de uso que seria o critério para fazer essa equiparação, para realizar essa troca, mas seria aí uma qualidade abstrata, seria abstraindo aí os seus valores de uso. Então, ele continua, né? Abstraindo do valor de uso dos corpos mercadorias, resta nelas uma única propriedade, a de serem produtos do trabalho. Aí o Marx começa a revelar aqui o que seria essa substância do valor. Então, assim, se eu tiro de cada mercadoria dessas aí, né? Se eu tiro os valores de uso dela, o que é que resta nela que é comum a todas? A bola, a cadeira e a mesa, que foi o exemplo dado por nós, têm em comum que foram frutos do trabalho humano. Ambas são frutos do trabalho. Então, o trabalho aí seria, nesse caso aí, um elemento em comum entre essas diversas, distintas mercadorias de distintos valores de uso. Aí ele fala, o produto não é mais uma mesa, uma casa, um fio ou qualquer coisa útil. Todas as suas qualidades sensíveis que nós percebemos foram apagadas. E também já não é mais o produto do carpinteiro, do pedreiro, do fendeiro ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado. Com o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados. E, portanto, também as diferentes formas concretas desses trabalhos, que não mais se distinguem uns dos outros, sendo todos reduzidos a um trabalho humano igual, a um trabalho humano abstrato. Então, Marx está querendo dizer que no processo de troca dessas mercadorias há uma redução abstrata. Olha só, não é uma generalização, não é uma perspectiva só de um conceito subjetivo, onde eu vou abstrair esses valores de uso e vou trocar. Não, isso ocorre na prática, é uma redução das qualidades físicas dessas mercadorias. Elas são reduzidas no dia a dia, na prática, nas trocas, a uma qualidade pouco determinada dela, mas igual, que seria trabalho humano, abstrato por isso. Abstrato no sentido de 2 elementos, né? Abstrato aqui seria porque, no sentido de isolar, de captar o universal, o comum isolado, ou seja, qual seria o elemento comum que existe entre todas essas mercadorias. Seria o trabalho humano. Isso é feito a partir de um processo de uma abstração no sentido de captar o seu universal, né? E abstrato também em outro sentido, que ele é pobre de determinações. Então eu vou reduzir várias qualidades do que seria um trabalho concreto a uma qualidade muito pouco determinada. Trabalho humano, né? Uma qualidade pouquíssimo determinada, né? Mas esse processo, repito, não é um processo de uma generalização, né? É um processo que na prática, no dia a dia, ocorre objetivamente. As pessoas trocam, digamos assim, as mercadorias dessa forma, que está implícito aí, está subjacente aí a ideia que elas estão trocando valores de determinada grandeza por
valores de igual grandeza, né? Esse processo aí. Então, se eu reduzo tudo isso aí a trabalho humano abstrato. Então, para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, ele vai começar a dizer o que seria isso aí. Considerando agora o resíduo dos produtos do trabalho, deles não restou mais do que uma mesma objetividade fantasmagórica. Uma simples massa amorfa, galete, uma geleia, né, de trabalho humano indiferenciado, isto é, de dispêndio de força de trabalho humano, que não leva em conta a forma desse dispêndio. Essas coisas representam apenas o fato de que, em sua produção, foi despendida força de trabalho humano, foi acumulado trabalho humano. Como cristais dessa substância social que lhes é comum, elas são valores de mercadoria. Então o Marx está começando a definir, o Marx sempre considerou que isso foi um dos grandes méritos dele em relação à economia política clássica, porque ele diz, se existe uma oposição, se existe uma contradição entre valor de uso e valor de troca na mercadoria, é porque também existem tipos diferentes de trabalhos que geram isso aí, né? Nós vamos ver que o valor de uso é gerado pelo trabalho concreto, né? E o valor de troca, como expressão do valor, ele é gerado pelo trabalho humano agora abstraído das suas características concretas, entendida agora como uma objetividade fantasmagórica, ou seja, trabalho humano abstrato, trabalho humano geral, dispêndio fisiológico de energia. Isso vai gerar uma discussão daqui para frente, que o Marx vai trabalhar o trabalho abstrato como a substância do valor. E isso vai gerar diversas interpretações sobre o conceito de substância em Marx, que inclusive vai ser objeto do nosso próximo vídeo. Nós vamos continuar dessa parte, porque alguns marxistas entendem o conceito de substância em Marx como sendo aristotélicos, outros entendem como sendo aristotélico e hegeliano, e isso é muito polêmico, e no próximo vídeo eu vou trabalhar, e nessa parte eu vou usar o original do alemão para tentar defender aqui uma tese sobre o que eu defendo de um conceito de substância em Marx. Ok? Então, no próximo vídeo a gente parte aqui do valor de troca sendo determinado já como tendo um elemento comum, que é o trabalho humano abstrato, que faz com que eu possa agora equiparar mercadorias de diferentes qualidades e posso trocá-las numa determinada proporção. Ok? Valeu, galera. Obrigado.